bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus. É sempre uma festa me encontrar com você, onde você estiver, na situação também que estiver. Alegre, sorrindo, cantando, mas também, às vezes, chorando, triste, soluçando, não é? Deprimido. A mensagem do Senhor é para você e nós esperamos que seja uma bênção esse momento em que cultuaremos a Deus juntos. E vamos começar cantando Mais Grato a Ti, com a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eu e a Rebeca, junto com você. Cante. Igreja unida e em um só propósito, evangelizar e discipular. Gerando frutos que permanecem foi o tema da Conferência Nacional de Avivamento na Evangelização e Discipulado deste ano, que levou milhares de pessoas ao Centenário Centro de Convenções, em Belém. A forma de consolidar é através do discipulado. Então nós não podemos fazer um trabalho e perder o que é mais importante. Nós precisamos reter esse fruto. Por isso que o tema é Frutos que Permanecem. O evento durou 3 dias e contou com 10 palestras ministradas pelo pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, e sua equipe. Tudo que eu disser agora, minha casa é uma casa de paz. Já na abertura, a ministração destinada a pastores e líderes. Porque eu só posso reproduzir em outra pessoa o que primeiramente foi gerado em mim. Eu só posso repassar para outro o que primeiramente eu recebi. Então é muito precioso e delicioso quando o cristão começa a ser discipulado. Essa graça, esse poder, essa unção que foi gerado nele e começa a reproduzir em outros. Isso que é fazer discípulos. E isso traz transformação permanente para a glória do Senhor Jesus. Entre os participantes, caravanas de vários estados e cidades do interior do Pará e diversas denominações. A conferência proporcionou momentos de comunhão e aprendizado. Hoje eu vim aqui me preparar, buscar mais a presença de Deus, para que quando eu sair daqui, eu venha botar em prática tudo que eu aprendi aqui, para mostrar para as pessoas lá que Deus é maravilhoso, que Deus pode transformar, pode mudar vidas. Isso para mim já me trouxe assim uma base muito grande, uma experiência de como eu já devo começar a receber essas pessoas lá. O que a palavra traduz no concernente à convocação da igreja é que seja uma igreja consolidada, porque haverá um só rebanho, porque é um só o pastor. Durante a conferência também foi realizada a reunião com a Comissão Nacional de Missões da Assembleia de Deus, que debateu a necessidade de envio e manutenção de missionários no estrangeiro. O encerramento no sábado pela manhã contou com a palavra do pastor da Igreja Mãe da Assembleia de Deus e a comunhão entre os líderes e o clamor pelo avivamento na evangelização e discipulado. Vamos então parabenizar, vamos então vibrar, vamos então agradecer a Deus. Realmente algo extraordinário, né? Você perceber uma igreja que vive e há 103 anos
cumpre a sua missão. E agora, nesse ano de 2014, sob o tema O Ano de Avivamento Missionário, continua com a chama acesa, cuidando da cidade com a missão local, cuidando do Estado com a missão estadual, cuidando da nação brasileira com a nossa missão nacional e também cuidando do mundo todo com a nossa missão estrangeira. São muitas pessoas. Acho que você vai ter oportunidade de ver missionários e outras coisas mais que a Assembleia de Deus em Belém continua. Fora a Rede Boas Novas, que é uma bênção, talvez não, o maior projeto missionário em termos de Assembleia de Deus, não tenho dúvida nenhuma, e nós estamos juntos aqui para isso. Nessa nossa caminhada toda, você vai perceber que a gente usa rádio, televisão, satélites, mas também mantém os modos mais simples da nossa história, da evangelização. Olhe só a singeleza, a beleza dessa atividade da igreja em Belém. Olhando assim, a impressão é de que estamos em um encontro de mulheres, mas na verdade é apenas um ensaio. Na nave do Templo Central, elas vão se encontrando. Antes de começar o ensaio, oração. Em cada ensaio, há cerca de 1.500 mulheres reunidas. Mas é só uma parte do coral geral. Aqui estão apenas as coordenadoras de bairro e as regentes. Cada uma é responsável por levar o que aprendeu para os templos. Durante o congresso, em março, o Coral Geral de Mulheres reúne aproximadamente 10.000 vozes. Na regência, Irmã Noemi. No coro, mulheres de todas as idades. A dedicação em louvar a Deus vai sendo passada para as próximas gerações, de mãe para filha. Se você quer participar, você que é de algum estado do Brasil ou do interior do estado do Pará, basta ligar para esse telefone que está aí no visor e nós mandaremos o modelo da roupa, mandaremos o CD, o kit com as vozes, os hinos que vão ser entoados, que nós vamos louvar. Venha participar conosco, venha se unir conosco que vamos estar aí cantando, tendo um dos maiores corais do Brasil. Nós estávamos vindo de Araçatuba, na rodovia Feliciano Salles Cunha, por volta de 19h20, viemos de viagem a passeio, eu e minha esposa. Nós fomos surpreendidos por uma caminhonete Hilux prata, que vinha sentido contrário, ultrapassando na faixa dupla, em alta velocidade. E quando nós demos por conta, nós colidimos com um caminhão cheio de tijolos. A história de Otávio poderia ser triste, mas a fé de sua esposa serviu de amparo nos momentos de dificuldades. Deus, Ele não nos desampara. No momento certo, que você menos espera, Ele estende a mão dele, Ele te dá a graça, Ele te dá força para você passar e para você estar em pé. Com uma haste intramedular na perna, o tratamento durou mais de 1 ano e durante esse tempo, Eliane passava 24 horas ao lado do esposo. Sem condições físicas para sair de casa, o casal encontrou uma forma da igreja ir até eles. 2.600 quilômetros, a Boas Novas estava chegando até o nosso lar. E com ela nós estávamos ali passando, orando junto com os irmãos. Tinha vez que nós estávamos angustiados, aí nós orávamos junto com eles. O culto, nós falávamos, eu olhava para ele e falava assim, olha, a gente não vai para a igreja, mas nós temos um culto dentro de casa, porque é a mesma coisa. Otávio ficou com a fé abalada, mas a paciência e sabedoria da Eliane serviram de forças para crer que tudo iria mudar. E na hora que eu mais precisava de uma palavra, ela estava ali presente e ela disse, você vai andar. E tudo mudou. Hoje Otávio voltou a andar e valorizar ainda mais a família, lembrando sempre da dedicação e fé de sua esposa. É uma esposa honrada, é uma esposa exemplar, é uma mulher de fibra, de coragem. É uma bênção na minha vida. E ela se chama Eliane André dos Santos Silva, minha amada e querida esposa.
quero cantar mais uma vez a primeira estrofe e o coro de Mais Grato a Ti, com a igreja em Belém do Pará. Eu quero que você cante. E cante porque, se você não tem tanto do que agradecer a Deus pelo tempo que passou, e eu acho que você tem, cante porque você vai ter um ano abençoado, um avivamento missionário em você, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, das suas finanças, e você vai ter muito do que agradecer. Por isso vamos cantar Mais Grato a Ti. Quero compartilhar com você uma mensagem do Senhor, uma mensagem especial. Talvez isso explique para você algumas coisas e seja para você como ferramentas, para você entrar nesse ano de avivamento missionário. A mensagem, teu nome, teu reino e a tua vontade. A chance que Jesus teve quando lhe perguntaram, ensina-nos a orar, ele disse, orem desse jeito. Logicamente que esta oração, que alguns chamam de oração dominical, mas não é oração dominical. Dominical quer dizer que se faz só de domingo, ou que se faz de domingo em domingo, não é errado o título. Outros dizem assim, a oração do Senhor Jesus não é a oração do Senhor Jesus, a que ele fez. A oração que Jesus fez é outra oração, está no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal, que ele diz, Pai, que seja um como um. Esta aqui é a oração que Jesus ensinou aos discípulos quando eles perguntaram, pediram, ensina-nos a orar. Dá-nos um modelo, dá-nos um direcionamento, dá-nos algo para a gente poder orar como você ora, com gosto com o qual você ora, com alegria com que você ora, com a importância que você dá à oração. Ensina-nos a orar desse modo. Quando muito, nós podemos dizer que essa oração é a oração do Pai Nosso, porque é a primeira frase da oração. Dizer certo sobre essa oração, diremos a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, o modelo de oração, o padrão de oração. E aí, nós teremos que pensar uma outra coisa. Quando a gente pega o padrão e o modelo de alguma coisa, a gente diz que aquele padrão, aquele modelo, aquela fórmula, ela é infalível, por isso eu vou repetir aquela fórmula sempre. A gente deixa de orar e a gente passa a rezar. Qual é a diferença entre reza e oração? Para ser honesto e para ser sincero. Reza, a gente aprende como papagaio e repete tantas vezes sem pensar no que está dizendo e acha que se eu rezar 15 Pai Nossos, no fim, Deus é obrigado a fazer alguma coisa, porque quem reza o Pai Nosso, Deus é obrigado a resolver, e quem reza 15 recebe essa graça, e quem reza 30 recebe outra graça, e aí vem o rosário, e vem tantas outras coisas, para a gente não errar o número de vezes que ora para conseguir de Deus, pela fórmula, respostas. E não foi isso que Deus pediu que fizesse.
Por exemplo, antes de ele ensinar essa fórmula, ele disse assim, por favor, não fique repetindo. Por favor, não seja como um papagaio. Eu vou dar para vocês um modelo. Por quê? Porque a oração que chega ao coração de Deus é a oração que sai do coração da pessoa que ora. É a oração que representa o estado da alma daquela pessoa, naquele instante, naquele momento. Não chega ao coração de Deus, oração que não sai do coração de seres humanos. Não chega ao coração de Deus, não comove, oração que é só feita dos lábios para fora. O Senhor Jesus disse, vocês me adoram de lábios, mas não me adoram, me buscam de coração. Então nós não podemos transformar a oração, o modelo de oração de Jesus numa reza, numa fórmula, num repeteco. Não, isso tem alma. A gente tem que orar de fato. Aí tem uma outra situação que pega muito a gente. Ao longo do ano nós aqui conversamos um pouco, já melhoramos bastante, eu e vocês todos. Que se a gente disser assim, vamos orar, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, todo mundo ora bem baixinho, parecendo uma missa, ou parecendo um enterro. Pai Nosso que está no céu. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem uma altura que a gente afina todas as vozes e parece que aquilo é morto. Aquilo não tem sentido, não tem vida, não tem alma. Ao longo do ano todo, eu aqui, de vez em quando, dizia, gente, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, mas vamos orar como somos, vamos orar como pentecostal, como quem ora, como quem vai, como quem tem vida, como quem mexe. Vamos dar sentido nisso. Um dia desse eu vi uma pesquisa. Fique em pé comigo, por favor. Vi uma pesquisa. E a pesquisa foi assim. Perguntaram aos crentes o que é que eles têm mais medo. Primeiro, medo de viverem sem comunhão com Deus, separados de Deus. Veja se você responderia a mesma coisa. A maioria, maior percentual diz, tenho medo de perder minha comunhão com Deus. Segundo lugar, perguntado aos crentes, que outra coisa vocês têm, que mal vocês têm? Medo de ficar doente, doença. Terceiro lugar, medo de perder minha família, a paz na família, ou de perder um ente querido. Quarto lugar, foram perguntados aos cristãos, aos crentes, medo de não ter do que me sustentar e sustentar minha família, de não ter dinheiro para sustentar minha família. Esses 4 itens foram os itens que receberam o maior número de respostas. Não sei se você pensa nessa ordem. Primeiro, medo de perder comunhão com Deus, de não ter comunhão. Ou seja, medo de enfrentar a vida sem Deus, sozinho. De enfrentar o futuro, de enfrentar a eternidade, de não saber o que acontece depois da morte, de não ter ajuda de Deus. Medo disso. Segundo, medo de perder a saúde. Essa dádiva abençoada de Deus, a saúde que Deus nos dá. Terceiro, medo de perder a família, a paz, a unidade da família, ou de perder um ente querido pela própria morte. E quarto, de não ter do que me sustentar dignamente, da minha reputação, da minha moral, do nome, o nome de Deus, porque não tenho do que comer, não tenho como pagar o aluguel da minha casa, ou de ir construindo uma casinha, mesmo que seja uma choupana para mim. Medo de não pagar as minhas contas, de perder minha dignidade, de andar escondido, medo disso, os crentes responderam. E eu concordo. Se me perguntasse, eu responderia mais ou menos a mesma coisa. E alguém diria assim, mas crente, cristão, tem receios? Mal tem. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe perder a comunhão contigo. Não nos deixe esquecer dos valores e coisas permanentes espirituais. Livra-me desta tentação. Não me deixe cair nela. E o Senhor Jesus disse assim, e livra-me do mal. O mal da doença, amigos. Ou negocinho ruim, ou coisa ruim, é a doença. Tem só uma hora que a doença, ainda que seja ruim, ela presta. Sabe qual é? A hora que a doença serve para nos aproximar de Deus, ela deixa de ser ruim. Porque é como se fosse o último remédio para alguém de coração duro,
que não quer se aproximar de Deus, adorando, louvando, aproveitando o que Ele tem para dar de bom para a gente, e a misericórdia de Deus se revela através de uma doença para chamar a atenção da gente. Doença. Família, que coisa importante. Perder um ente querido pela morte, horrível. Mas perder um ente querido nosso pela desunião, pelo atrito, pela briga na família, pelo tóxico que vai e leva, pela criminalidade, coisa enjoada, terrível. E Satanás quer que isso aconteça de brincadeira. Só existe uma coisa quando isso ainda presta para alguma coisa, é quando Deus torna esse mal em bem. Só quando a família está lá no fim do poço, a mãe e o pai se lembram de Deus para pedir dele: Senhor, livra-me deste mal, Senhor. Livra-me, Senhor. Não me deixa cair nisso, Senhor. E valoriza a família. Finda não sendo tão ruim assim, mas esse não é o projeto de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Satanás vem para roubar, matar e destruir, acabar com a família, com a saúde, e Deus transforma esse mal em bem, pela sua graça, porque ele não é ator, ele não é alguém que tem duas caras. Não. Deus quer te ver abençoado, sua família abençoada, você tendo força para trabalhar, sua saúde. Essa é a vontade de Deus. Ele vai lutar e vai fazer e vai trabalhar com você para que isso aconteça. O Senhor Deus diz assim, então, diga comigo assim, ó: dá-me o pão de cada dia. Diga comigo: não me deixe cair em tentação. Diga comigo: livra-me do mal. Tão simples. Primeiro, tem um Pai, Ele é celestial, Ele pode tudo. Eu tenho como adorar e tenho como conversar. Segundo, quero ver o seu nome santificado. Quero o seu reino na minha vida e dos que me cercam, onde eu estiver, e quero a sua vontade sendo feita na minha vida, no meu caminho. Terceiro, o pão, o que eu preciso, Ele me dá. Ele não me deixa cair nas armadilhas que eu nem sei quais são, que o diabo está preparando, que alguém está preparando, que o inimigo está preparando. Me perdoe, não gosto muito de falar nisso, mas preciso falar. Nem sei, nem quero saber se tem trabalho de macumba, de mãe de santo, de pé de santo, seja lá o que for que estejam fazendo, azar! Porque eu tenho um Pai que está nos céus, que é santificado o seu nome, e que Ele me livra disto, azar! Mas tem hora que você fica pensando: quem é maior, meu paizinho, quem vai cuidar mais de mim? Aquele indivíduo, aquela dona, aquele não sei o que, aquele trabalho que pai, livra-me! Livra-me do mal. O que vem eu não sei esse final de ano ainda. Eu sei que quando a gente fica um pouquinho mais vivido, eu estou com 57 anos, já não sou mesma pessoa para alguma coisa, para outra. O físico vai tendo desgaste, os olhos vão tendo desgaste um pouco, o médico, vem um negócio, uma catarata, vem uma azia, vem um... Meu amigo, se eu for pensar nisso tudo, eu vou me enterrar antes. Receio da doença, quem não tem? De ficar tomando soro, injeção, hemodiálise, quem não tem? Eu preciso dizer que tem. Mas não para que isso tire a minha fé e a confiança de o meu Pai que está no céu e de viver. E de que o próximo ano vai ser um ano ruim. E de que eu já não vou conseguir viver porque eu já estou com medo, já estou pensando no dia que vou morrer. Eu já estou profetizando que a minha família está tão boa, mas um dia vai se desarrumar, mas meu filho não vai dar certo. Tem gente que é profeta da catástrofe. E coisa horrível, a gente chega perto de alguém que está bem, ou ainda não está tão bem, mas o que espera é só o que não presta, é só o que não presta. Como é que está dizendo assim: eu tenho um Pai celestial, mas Ele não tem poder nenhum de cuidar de mim, Ele não tem poder de se preocupar comigo, Ele não tem poder de prever, Ele não tem poder de me sustentar, e a gente fica olhando as coisas que podem acontecer ruim mais do que as coisas boas que estão acontecendo com a gente. Então você pode dizer: Senhor, o pão de cada dia,
Não me deixa cair em tentação e me livra do mal. Que mal? Aproveite. Qualquer mal. Qual é o mal que você está com medo? Está com medo de perder o trabalho? Então diga para Deus, o mal é esse. Livra-me desse mal. Qual é o mal? Seu pai e sua mãe morreram e morreram sempre de pressão alta ou de diabetes. O médico diz que a hereditariedade, a genética vai te levar a isso, e você já está ficando com gangrena antes. Como se isso tivesse que acontecer com você. Diga, Senhor, me livra deste mal. Confie no Senhor. O Senhor é um Deus que dá segurança. O Senhor é um Deus que quebra essa maldição que diz hereditária, maldição genética, maldição. Senhor Deus, quebra. Viva com felicidade, adore a Deus. Diga para Ele que Ele é o Pai, Ele é amado seu. Volto então para orar com você, só para agradecer. Cantamos, iniciamos cantando Mais Grato a Ti, e agora nós vamos agradecer ao Senhor juntos, tá bom? Me dê sua mão comigo e ore ao Senhor. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti pela vida. Nós não existiríamos se a Tua graça não fosse conosco. Ser grato a Ti pela chance que temos de ter as boas novas, de orar por ela e de semear e de ajudar para que ela nos una em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em tempo de chuva. Não importa, a boas novas está ali e por isso nós estamos juntos. Queremos Te agradecer, Senhor, pela fé, pela salvação que tem nos dado. A fé no nosso coração que nos ajuda a viver, a enfrentar obstáculos, a crer no incrível, a ver o invisível, a esperar o impossível. E nesse instante, Senhor, Te agradecer por esta vida preciosa, que está comigo, orando, e que precisa de uma intervenção, de uma ação Tua, de um milagre Teu. Faz esse milagre, Senhor, assim como fizeste pela irmã Maria Isabel. Faz esse milagre como fizeste pelo Luiz Augusto, quando cantou Preciso de Milagre. Continua agindo nesta família, nesta pessoa, abençoando, levando nos Teus braços quando ela não puder andar, tomando pela mão e dirigindo quando tiver, Senhor, necessidade de ajuda. Da saúde, da fé, da paz nesta família. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus.